Muito bem, meus queridos, eu gostaria de convidá-los a abrir a Escritura Sagrada em primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos dar sequência às nossas meditações em série, nessa carta. Todos encontraram? A nossa última devocional nessa carta teve como título A Sabedoria Oculta. Esse foi o título que demos à nossa última devocional há 15 dias atrás. Quando o apóstolo Paulo, ainda rebatendo aquele comportamento vaidoso da igreja de Corinto, lembra disso? Igreja vaidosa, igreja que estava ligada ali à sabedoria humana. Paulo vem combatendo essa postura vaidosa deles. Paulo então vai dizer que em suas palavras ou na sua pregação também havia um tipo de sabedoria. Ele disse isso porque antes Paulo havia dito, olha, quando eu preguei aí, eu não usei essa sabedoria humana que vocês tanto ovacionam, tanto celebram, de uma boa retórica, uma boa oratória, um bom conhecimento filosófico. Quando eu preguei aí a vocês, eu não usei dessas coisas, essa linguagem de sabedoria humana. Mas em contraponto, que foi o que nós vimos na nossa última devocional, Paulo diz, olha, isso não quer dizer que na minha pregação não haja um tipo de sabedoria. Só que a sabedoria que Paulo diz ter aqui não é a chamada sabedoria humana, essa celebrada pelos coríntios. Uma sabedoria celebrada por eles, mas que Paulo vai dizer que é inútil quanto à salvação. Uma sabedoria, veja que coisa interessante, Uma sabedoria que é tão celebrada pelos coríntios, mas que no que se refere à salvação se mostra inútil. Por isso, tantos sábios em nosso mundo nunca tiveram encontro com o Senhor, como a gente bem sabe. Paulo diz, olha, havia sabedoria nas minhas palavras, mas não esse tipo de sabedoria que não leva o homem à salvação. Mas a sabedoria apresentada por Paulo em sua pregação, Paulo coloca pelo menos 3 características dela. Primeiro, essa sabedoria na pregação de Paulo vem de Deus e não dos homens. Segundo, essa sabedoria na pregação de Paulo, ela é uma sabedoria que estava escondida dos homens até a chegada de quem? De Cristo Jesus. Que os homens não sabiam até que Cristo aparece. A gente já entende então que a sabedoria de Paulo está ligada a Cristo. E em terceiro lugar, essa sabedoria apresentada por Paulo na sua pregação, ela fazia uma exposição do plano ou do projeto de Deus para a salvação dos homens. Olha o verso 6 do capítulo 2. Entretanto, nós expomos sabedoria, tá vendo? Há um tipo de sabedoria que nós expomos entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, ou a sabedoria dos homens, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem ao quê? Que reduzem a nada. Olha o verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então Paulo está rebatendo isso aí, diz, olha, a sabedoria, há sabedoria nas minhas palavras quando eu prego para vocês. Mas não é a sabedoria humana que não leva o homem à salvação. É uma sabedoria que vem de Deus, é uma sabedoria que estava oculta, que era um mistério aos homens, mas que foi desvendado na pessoa de Jesus Cristo. E olha que coisa, e é uma sabedoria que revela o plano de salvação de Deus que ele já tinha projetado desde a eternidade. E mais, os homens na época de Jesus, olhando para ele, descobrissem a sabedoria de Deus nele, jamais o teriam crucificado. Se aqueles homens que conviveram ali com Jesus tivessem reconhecido que Jesus era a sabedoria de Deus, isso não teria acontecido. Olha o verso 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Por quê, Paulo? Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Essa sabedoria estava em Cristo.
Quando prega-se a Cristo, está se pregando a sabedoria de Deus, que estava escondida aos homens, mas que foi revelado quando ele encarnou. O único caminho para a salvação, o projeto eterno de Deus para a salvação dos homens. Aí ele disse, se eles soubessem disso, eles não tinham crucificado Jesus. Mas eles não sabiam. E aí Paulo encerra esse argumento apelando para o livro do profeta Isaías. Ele vai citar Isaías no versículo 9 para dizer que eles não conseguiram reconhecer essa sabedoria na pessoa de Jesus. Ele vai dizer, olha, eles viram Jesus, mas não conseguiram enxergar nele a sabedoria de Deus. Eles ouviram Jesus, mas não conseguiram identificar ali o discurso da sabedoria de Deus. Por que isso? Porque não penetrou em seus corações. Eles não conseguiram crer nisso. Aí ele completa dizendo, essa sabedoria que é encontrada na mensagem do Evangelho, ela na verdade ficou escondida para eles, mas ela estava preparada para ser revelada a um povo, a quem Paulo vai chamar aqueles que amam a Deus. Olha o verso 9. Mas como está escrito, em referência a Isaías, capítulo 64, verso 4, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Do que é que ele está dizendo? Eu até falei para vocês que na semana que a gente estudou sobre isso, né, que às vezes a gente acha que ele está falando do céu, né, mas não é, ele está falando de Cristo. Eles olharam para Cristo e não reconheceram. Eles ouviram Cristo e não reconheceram. Por quê? Aí ele completa, veja. Nem jamais penetrou em coração humano. Percebe? Por que eles escutaram Jesus, ouviram Jesus e não reconheceram como Cristo e não identificaram a sabedoria de Deus? Porque isso não penetrou em seus corações. Isso estava reservado para ser revelado a um povo, como ele finaliza dizendo aí, ó, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso seria revelado a estes. Ele diz que são os que amam a Deus. Aí vem a pergunta que nos leva ao nosso tema de hoje. Como essa sabedoria foi, é e sempre será revelada a essas pessoas? Como é que essa sabedoria, que os sábios desse mundo não conseguem enxergar, como é que ela é revelada a esses a quem ele diz, são aqueles que amam a Deus? A iluminação do Espírito Santo é o tema dessa que será a nossa 8ª devocional na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos fazer a leitura do texto em questão, que foi lido já na nossa homilética, na nossa liturgia, desculpem, e na sequência a gente faz mais uma oração. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 a 16, o tema da nossa reflexão, como eu vos disse, a iluminação do Espírito Santo. Vamos fazer a leitura. A partir do verso 10 diz assim: Mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Por que, Paulo? Porque o Espírito Santo, a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim, da mesma maneira, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito desse mundo. Nós temos recebido o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E disso nós falamos, não usando palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo dessa maneira coisas espirituais a pessoas espirituais. Ora, verso 14, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Ele não pode entendê-las. Por quê, Paulo? Porque elas só podem ser discernidas espiritualmente. Porém, um homem espiritual, esse julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado ou entendido por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém,
Temos a mente de Cristo. Vamos orar? Feche seus olhos. Bondoso Deus, nesse instante que nós vamos entrar nesse texto, meditar nesse texto, nós rogamos a iluminação do Teu Espírito para que a gente possa entender essas verdades. Ó Deus, são verdades tão profundas. Ajuda-me a transmiti-las com fidelidade. Ajuda-nos a entendê-las para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, para nos ajudar aqui a nos orientar no texto, nós dividimos a nossa devocional em 2 momentos ou em 2 pontos, como você pode observar aí na síntese do seu boletim, para você poder acompanhar, tá bom? Só para organizar as nossas ideias no texto. Então, o primeiro ponto, a primeira verdade que a gente precisa entender aqui, é que o Espírito Santo é o Espírito Santo e nos faz aceitar o Evangelho como verdade. É o Espírito Santo que nos faz aceitar o Evangelho como verdade. Ele inicia o versículo 10 dizendo assim: mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Ele está fazendo um claro contraponto com o que ele havia dito no verso anterior, que a gente acabou de ler aqui na nossa introdução. Quando no versículo 9 ele disse que a verdade do Evangelho, ou seja, a sabedoria pregada pelo apóstolo Paulo, não penetrou o coração dos sábios desse mundo. Ele não disse isso no verso 9? Eles olhavam para Jesus, estavam diante dele, julgando Jesus, questionando Jesus, e mesmo assim eles não conseguiram, olhando para ele e ouvindo suas palavras, identificá-lo como sendo o Cristo. Identificá-lo como sendo ele a sabedoria de Deus. Percebe-se isso? Então, como é que os homens, no caso, aqueles que amam a Deus, como estes chegaram a essa compreensão? É o que ele está dizendo aqui. Essa mesma verdade, ou essa sabedoria pregada pelo apóstolo Paulo, Deus nos revelou. Como? Por meio do Espírito Santo. Veja novamente o verso 10. Mas, ou seja, se contrapondo aqui ao que ele disse no verso 9, Deus nulo revelou pelo Espírito. Foi por meio do Espírito Santo que Deus abriu o nosso entendimento para essas verdades. Agora veja, atente para a explicação que vem agora a partir da metade do verso 10 em diante, porque essa explicação de Paulo aqui, ela é aparentemente enigmática. Ela é interessantíssima. Em 3 passos, Paulo vai tentar nos explicar isso. Primeiro, ele traz uma afirmação, e a afirmação dele é a seguinte: olha, somente o Espírito de Deus é quem conhece a Deus. Só o próprio Espírito de Deus é quem conhece Deus profundamente. Olha a metade do verso 10 que a gente não leu, a parte B do verso 10. Porque o Espírito, com letra maiúscula, né, o Espírito Santo, a todas as coisas perscruta, ou seja, examina, sonda, até mesmo as profundezas de Deus. Então a primeira é a afirmação. Ele quer fazer você entender o que aconteceu. Ele diz, olha, você só sabe dessas verdades porque Deus te revelou por meio do Espírito Santo. É como se Paulo dissesse assim, eu vou te explicar. Primeiro você precisa entender. Só o Espírito de Deus conhece de verdade a Deus. Primeiro ele faz uma afirmação. Depois ele faz uma comparação para explicar melhor isso. Assim como nós, irmãos, quem nos conhece melhor do que nós mesmos? Eu me conheço melhor do que Raquel me conhece. Eu me conheço melhor do que você me conhece. Quem conhece melhor o homem do que o espírito do próprio homem? Aí ele faz uma comparação. A mesma coisa acontece com Deus. Olha o que ele diz no versículo posterior, verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Olha a comparação. Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão quem? Senão o seu próprio espírito, o Espírito de Deus. Vai somando essas informações. Ele começou dizendo o quê? Primeiro uma afirmação. O Espírito Santo é quem de fato conhece a Deus. Deixa eu explicar melhor. Assim como o seu espírito, ou seja, assim como você é a pessoa que mais conhece você mesmo,
O Espírito de Deus é quem mais conhece a Deus. E aí vem a aplicação. E adivinha onde esse Espírito foi parar? Dentro de nós. Espetacular isso aqui. Olha o verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Percebe o que ele está dizendo? Nós recebemos o Espírito Santo que vem de Deus. Pegou aí a ideia de Paulo? Ele começa dizendo o seguinte, irmãos, e eu sei que eu estou sendo repetitivo, e você já me conhece, eu não me canso disso. Ele começa dizendo, irmãos, eles não entenderam essas coisas, e essas coisas não entraram no coração deles. Por isso que eles crucificaram Jesus. Mesmo sendo os sábios da época, mesmo sendo os estudiosos da época, os religiosos da época, não conseguiram reconhecer Jesus. Isso é dramático, irmãos. É dramático. Eles viram Jesus e não reconheceram. Eles ouviram Jesus e não conseguiram reconhecer. Não penetrou no coração deles essas coisas. Aí ele diz, e você sabe como foi que penetrou no seu? Deixa eu explicar. Deus lhe revelou por meio do Espírito Santo. Ele abriu o seu entendimento por meio do Espírito Santo. Deixa eu explicar a você melhor como isso funciona. Aí ele vem com 3 passos. Primeiro, você precisa entender que quem conhece Deus é o próprio Espírito de Deus. Segundo, assim como acontece com você, você é a pessoa que mais conhece. Do mesmo jeito, quem mais conhece a Deus é o seu próprio Espírito. Terceiro, foi esse Espírito que ele derramou sobre você. Você recebeu esse Espírito que conhece a Deus. E qual foi o resultado disso? Olha o finalzinho do versículo 12 aí. Passamos a conhecer o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, e assim a verdade do Evangelho e tudo aquilo que nós ganhamos por meio do Evangelho gratuitamente, o quê? O perdão dos nossos pecados, a comunhão com Deus, a consciência de céu que nos aguarda. Tudo isso nos foi revelado por meio de quem? Do Espírito Santo de Deus. É isso que ele está dizendo, irmãos. Agora você sabe quem você é, o que você ganhou por causa disso. Porque o Espírito Santo iluminou sua mente e lhe fez entender essas verdades. O que a gente precisa entender, e para mim, o que vem agora é a pérola do verso, do texto. O que a gente precisa entender é que todo o processo é uma obra ou uma ação do Espírito Santo. Veja como Paulo inicia o versículo 13. Vamos lá com cuidado com esses versos. Ele diz assim, isto também falamos. Também falamos, quando ele coloca aí no plural, ele está se referindo aos apóstolos. Ele está dizendo, foi isso que nós, apóstolos, pregamos ou falamos. Olha como ele continua. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Quando nós, apóstolos, pregamos para vocês, não era a sabedoria humana que estava chegando no ouvido de vocês. Não éramos simplesmente nós que estávamos ensinando a vocês. Então quem era? Ele completa, veja. Mas, palavras ensinadas por quem? Pelo Espírito Santo. O que é que ele quer dizer aqui, irmão? Isso aqui é muito profundo. Preste atenção, viu? Hack play, escute bem. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, mesmo simplesmente pregado por homens, porque o Evangelho foi e é pregado por homens, foi pregado pelos apóstolos, como ele cita, e continua sendo e continuará sendo, pregado por homens simples. Mesmo sendo pregado por homens, é o Espírito Santo que conduz a mensagem até o coração do pecador. Ele faz os dois lados. É ele quem conduz a mensagem e é ele que convence quem escuta. Deixando de uma maneira ainda mais clara, ao mesmo tempo, é o Espírito Santo que dirige as palavras de quem fala e ilumina o coração de quem? De quem escuta. Gente, isso aqui é espetacular. É numa hora dessa que eu queria ser o pastor de uma igreja pentecostal. De verdade. Porque isso aqui é tremendo demais. Eu confesso aos irmãos que durante a semana, enquanto estudei isso, eu repeti isso aqui umas 5 vezes ao meu próprio coração. Isso é lindo. Porque a gente muitas vezes, e é certo que a gente conhece muito bem o fim da história.
Ele vos convencerá do pecado. Isso é o Espírito Santo que faz isso. Mas quando a gente está estudando aqui, é Ele que ilumina o nosso coração para entender essas verdades. Não é só isso. Todo o processo é Ele. As palavras que chegam ao coração não são dirigidas somente por um homem que está pregando, mas é o Espírito Santo que conduz aquelas palavras ao seu coração endurecido. E quando ela chega à sua alma, à sua mente ou ao seu coração endurecido, é o mesmo Espírito que as conduz, que amolece o seu coração para você entender, ou que ilumina a sua alma para entender. De quem fala, a quem escuta, tudo é uma obra do Espírito Santo, tornando pessoas naturais antes da conversão em pessoas espirituais depois da conversão. Você está entendendo? É um discurso espiritual que chega ao coração de um homem natural, que quando escuta aquelas palavras espirituais, se torna também espiritual pela iluminação do Espírito Santo. Por isso é que ele finaliza o texto dizendo o seguinte, aí no finalzinho, conferindo coisas, ou seja, assuntos, verdades ou sabedorias espirituais com espirituais. O que é que ele quer dizer com isso? A versão que a gente usou na nossa leitura litúrgica nos ajuda melhor a entender. Se você olhar lá na leitura aqui no boletim, você vai ver lá no finalzinho ele coloca. A NVT bota assim, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Ou a pessoas que agora se tornaram espirituais. É o Espírito Santo quem guia a verdade espiritual e transforma o coração do homem que era natural em um coração agora também espiritual. Também espiritual. É o Espírito Santo que nos faz aceitar o Evangelho como verdade. Amém, irmãos? Aí eu pergunto a você, e quero deixar essa pergunta bem pro final, né? E se isso não tivesse acontecido com você? Veja, você e eu, somente pela nossa capacidade cognitiva, somente com a sabedoria humana, jamais aceitaríamos isso como verdade, viu? Jamais. Nós íamos ver, ouvir e não ia penetrar no nosso coração. Mas o Espírito Santo agiu em nós e transformou a nossa vida. Segunda verdade, em harmonia completa aí com a primeira afirmação, né? Nós temos a segunda verdade dessa noite. Sem a ação do Espírito Santo, o homem não aceitará o Evangelho como verdade. Em contraste com o homem espiritual, que ele terminou aí no versículo 13, ele descreve o homem natural no verso 14. Olhe para o verso 14. Ora, o homem natural, fazendo uma oposição ao homem espiritual, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ele não pode entendê-las. Por quê, Paulo? Porque essas coisas só podem ser discernidas como? Espiritualmente. Entenda o homem natural aqui como aquele a quem Deus não concedeu o quê? O Espírito Santo. Aquele que não foi iluminado pelo Espírito Santo continua sendo um homem natural. Você está entendendo, né? Aquele que foi iluminado pelo Espírito Santo passou a ser um homem espiritual. Então ele está fazendo um contraste. Diferente do homem convertido, iluminado pelo Espírito Santo, o homem espiritual, o homem natural, ele não aceita a mensagem do Evangelho. Para o homem natural, a mensagem do Evangelho não faz sentido. É tanto que Paulo diz que para ele ela é o quê? Loucura. É o que ele diz. Isso é uma loucura. Paulo já havia dito isso. Volte os seus olhos para o capítulo 1, verso 18. Olha o que Paulo havia dito. Certamente, ou seja, sem sombra de dúvidas, a palavra da cruz, ou a mensagem do Evangelho, a sabedoria de Deus, é loucura para aqueles que estão se perdendo. Para nós é que é diferente. Para nós que somos salvos, essa mensagem é o quê? Poder de Deus. O que ele está dizendo? Para aqueles que já se tornaram espirituais, por causa da ação do Espírito Santo de Deus, a mensagem do Evangelho, assim como tudo aquilo que diz respeito a ela, para nós é poder de Deus. Vê como nós nos identificamos com isso, não é?
com a mensagem do Evangelho. Agora, para o homem natural, o homem que ainda não foi habitado, ou usando o nosso tema, né? O homem que não foi iluminado pelo Espírito Santo de Deus, essa mensagem, escute isso, ela não parece para ele uma coisa atraente. Por que eu estou usando esses termos? Porque Paulo usou. Quando ele diz aqui no versículo 18 o seguinte, versículo 14, aliás, verso 14. Ora, o homem natural não aceita. Esse termo não aceita aqui, o sentido original dessa palavra é não recebe bem. Ele escuta a mensagem do Evangelho, mas ele não consegue receber bem essa mensagem. Se a gente colocasse assim um termo mais comum para a gente, ele não consegue ver isso com bons olhos. Ele escuta a mensagem, isso não me atrai, isso. Ele escuta a mensagem do Evangelho e diz, olha, é bonito e tal, mas isso não me soa bem, não me atrai, isso não é bom aos meus olhos. Eu não consigo ver nada de atraente na mensagem do Evangelho. Aí eu pergunto a você, por que é que o homem natural não consegue enxergar isso como boa coisa, não consegue receber bem a mensagem do Evangelho? Por que não? Olha para o verso. O verso responde. Verso 14 ainda. O homem natural não aceita, ele não recebe bem a mensagem do Evangelho, ou as coisas do Espírito de Deus, lhe são loucura. Aí ele vai dizer por quê? Ó. Ele não pode entendê-la. Ele não pode entendê-las. Por quê? Porque essas coisas só podem ser discernidas como? O que é que Paulo está dizendo? Gente, isso aqui é muito dramático. O homem natural, escute isso e grave no seu coração. Nunca mais esqueça disso. Não é só uma questão de querer. Não é só uma questão de querer. É uma questão de poder. Ele não pode. Ele não consegue entender isso. Ele não consegue olhar para a mensagem do Evangelho com bons olhos. Ele escuta aquilo e diz, não, para mim, sabe, não me entra, é bonito, é bacana você tá, mas eu não consigo ver isso como uma coisa atraente, mas isso é porque ele não consegue, não é simplesmente porque ele não quer, homem duro, homem ruim, como é que pode? Ele não consegue, irmãos, sem o auxílio do Espírito Santo de Deus, ele não consegue entender as coisas espirituais. Não foi assim que ele terminou o finalzinho do verso? Quando ele diz que essas coisas só podem ser discernidas como? Só podem ser discernidas espiritualmente, irmãos. Ele não consegue chegar lá, ele não consegue entender isso como verdade. Veja a diferença do homem espiritual. Olha o verso 15. Porém, ou seja, diferente do homem natural, que não consegue ver nisso atração alguma, ele diz, o homem espiritual julga todas as coisas. O verbo julgar usado por ele aqui é o mesmo verbo discernir do verso 14. Ele está dizendo, olha, enquanto o homem natural, ele enxerga a mensagem do Evangelho e não consegue julgar isso, discernir como uma verdade, ele não consegue ver isso como uma coisa atraente, por outro lado, o homem espiritual, ele julga essas coisas. Ele diz assim, olha, eu consigo ver beleza nisso. Ele consegue fazer a leitura espiritual das coisas. O homem espiritual. Agora, perceba como é dramático a situação do homem natural. E eu quero que você saia daqui entendendo isso. O homem espiritual, segundo o verso 15, julga todas as coisas, ou seja, ele aprende, ele sabe discernir todas as coisas espirituais. Mas, em contrapartida, nem a vida dele mesmo, ou seja, a vida do homem espiritual, é entendida pelo homem natural. Olha como ele finaliza o verso 15. Mas ele mesmo, ou seja, o homem espiritual, não é julgado ou entendido por ninguém. O que é que ele quer dizer aqui com isso, irmãos? Entenda bem o que ele quer dizer com isso. Primeiro, o homem natural, o homem que não foi iluminado pelo Espírito Santo de Deus, ele não consegue, não é que ele não queira, ele não consegue discernir, ele não consegue julgar, ele não consegue entender a mensagem do Evangelho como verdade. Ficou claro para nós, não foi isso? Mas ele também não consegue discernir, não consegue julgar e não consegue entender a vida de um verdadeiro cristão. Ele olha para a mensagem do Evangelho e diz, isso não me atrai em nada. Aí olha para a sua vida como cristão e diz o quê? Eu não vejo graça nisso que você vive. Eu não consigo entender como é que você vive essas coisas.
drama, irmãos. Que drama. Eu confesso aos irmãos que essa semana, quando eu meditava nesse texto, me aprofundava nele, eu me acabei aqui nesse verso. Me acabei nesse verso. Não é uma questão de querer, é uma questão de poder. É por isso que você prega e ele não sente atração por isso. É por isso que você fala da sua vida como um crente e ele diz, eu não vejo graça nessas coisas. Eu não vejo graça nisso. Às vezes eu me deparo com o esforço de parentes de gente crente. Parentes, pais de filhos crentes que dizem assim, eu gosto, meu filho é crente, eu acho bonito, porque ele se torna um menino obediente, é um menino bacana, né, cheio de ter uma vida mais centrada e tudo mais, mas assim, para mim, eu não vejo graça nisso. Ele não consegue ver beleza nisso. Como eu disse a vocês, a palavra aqui, a ideia de aceitar, né? Ele não consegue ver isso com bons olhos para si. Então ele não só não consegue entender a verdade espiritual, como ele não consegue entender a vida de quem é espiritual. Ele não consegue, irmãos. Isso porque sem o Espírito Santo, ele não vai conseguir entender as questões espirituais e os planos de Deus. Verso 16, a parte A, ele diz assim, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Ele está ligando uma coisa a outra. Olha, ele não conhece a mente do Senhor. Ele não... Aí você diz, pastor, e por que eu conheço? E por que eu conheço essas verdades? Como é que ele finaliza o verso 16? Não, aqui eu quero que a gente cite juntos, né? Que é lindo isso aqui, né? Eu vou parar o verso e você cita, tá certo? Para que você entenda por que é que você entendeu as verdades espirituais. Tá bom? Vamos lá, verso 16. Quando eu parar, vocês completam. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Todos? Nós, porém... Você sabia disso? Você sabia disso? Você tem a mente de Cristo. Se Cristo voltasse em corpo hoje, estivesse em nosso meio, você o seguiria. Você ia olhar para ele e dizer assim, é o Cristo. É o Cristo, porque o Espírito Santo iluminou o seu coração. Mas os homens, os mais sábios que possam vir à sua mente do nosso tempo, iam vê-lo e não iam enxergar a verdade. Iam escutá-lo e não iam identificá-lo como Cristo. Porque essa verdade jamais penetraria em seus corações. Mas como é que penetrou nos nossos corações? Aí ele diz no verso 10, ele nos revelou por meio do seu Espírito. Aí ele completa, esse seu Espírito é quem lhe conhece de fato. Aí ele explica, assim como o seu Espírito lhe conhece, o Espírito de Deus conhece as verdades de Deus. Aí ele encerra dizendo assim, e esse Espírito ele derramou sobre você, ele está em você. Por isso você não é mais um homem natural, do verso 14. Você se tornou um homem espiritual. E nesse processo, o que você ouviu do Evangelho veio do Espírito Santo. E quando chegou no seu coração, o mesmo Espírito que conduziu essas palavras até você, abriu o seu entendimento para você entender essas verdades. E aí você se tornou um homem espiritual. Coisas espirituais a espirituais. Mas o homem natural, ele não consegue entender essas coisas. É por isso que para ele essas coisas são loucura. É por isso que ele olha para o Evangelho e diz, isso não faz sentido para mim, eu não consigo ver isso como verdade. Aí ele olha para você, talvez até aplauda a maneira que você viva, mas eu não consigo ver isso como uma coisa para mim, entendeu? Eu não aceito isso para mim. É dramático, não é? Aí Paulo encerra dizendo assim, sabe por que isso, irmãos? Porque agora você tem a mente de Cristo. A mente de Cristo. Eu quero encerrar fazendo uma aplicação geral do texto. Apenas escute. Se passamos a entender as verdades espirituais, é porque Deus nos revelou por meio do Espírito Santo. Verso 10 e verso 11 ele disse isso. Nós recebemos o Espírito Santo da parte de Deus. E foi assim que nós passamos a crer na mensagem do Evangelho e a conhecer o que Deus graciosamente nos concedeu. Foi o que a gente viu no verso 12. E isso nada tem a ver com a sabedoria humana tão celebrada pelos nossos irmãos em Corinto. É uma obra exclusivamente do Espírito
Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. A gente viu no verso 13. Por isso, precisamos ser gratos a Deus exatamente por essa realidade. Se Ele não tivesse iluminado a nossa mente por meio do Espírito Santo, nada, absolutamente nada, nós saberíamos a respeito das questões espirituais. Eu não consigo me imaginar assim. Eu fiz um esforço grande, viu? Quando eu metei sobre isso, fazendo as aplicações, e eu parei, poxa, quem eu seria, se eu não entendesse essas verdades? Eu não seria. Não faz sentido isso, não é? Não faz mais sentido para a gente viver sem essa realidade. Mas o fato, irmãos, é que nós não saberíamos nada a respeito dessas questões espirituais se Deus não tivesse nos iluminado por meio do seu Espírito. O Evangelho para nós seria uma loucura. No verso 14 ele disse isso. E a vida cristã para nós seria uma maluquice, como ele diz no verso 15. Se hoje pensamos diferente, é porque por meio do Espírito Santo nós passamos a ter o quê? A mente. Isto, ele disse no verso 16. Portanto, 3 conselhos para a gente encerrar. Tenha paciência com o descrente. Tenha paciência. Eu sei que às vezes nos falta paciência. Às vezes até pelo desejo de fazer com que ele inculque essa verdade em seu coração. Mas essa não é uma obra nossa. Não é uma obra sua. Você não vai conseguir convencê-lo se o Espírito Santo não atuar. Tenha paciência. Ele não pode entender o que você está entendendo se o Espírito Santo não atuar em seu coração. Chore pelo descrente. Lamente pelo descrente. Pregue o Evangelho na ocasião que você perceber que há espaço para isso. Mas tenha paciência com seu parente, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus familiares, seus amigos de trabalho. Ele não consegue ir além. Ele não consegue enxergar o que você enxerga. Tenha paciência com o descrente. Segunda coisa, seja grato a Deus pelo que Ele fez por você. Reconheça que sua salvação não é uma obra sua. Não é uma obra sua. É uma obra divina. As palavras que chegaram ao seu coração vieram do Espírito Santo de Deus, foram ensinadas por Ele. E quando chegaram em sua alma foi iluminada pelo mesmo Espírito. Paulo vai dizer aos Efésios que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por isso, a glória da nossa salvação deve ser dada somente a Deus. E uma terceira e última coisa. Vivamos como aqueles que possuem a mente de Cristo. Essa mente de Cristo, ela não apenas iluminou o nosso coração para entender as verdades espirituais, mas ela continua nos guiando no caminho da santificação. Você entende isso? Nós temos a mente de Cristo. Essas crises que eu e você sofremos diante dos embates da vida, peco ou não peco, faço ou não faço aquilo que é pecado contra Deus, quando a gente entra em crise, não se engane. É a mente de Cristo em nós, nos guiando sobre qual o caminho certo que a gente deve seguir. Que sejamos todos guiados pela mesma mente de Cristo que um dia iluminou a nossa alma para a verdade. O Espírito Santo de Deus. Pois, afinal de contas, todos nós fomos iluminados por esse Espírito. Feche seus olhos, vamos orar. Se você que está aqui presente essa noite sabe que foi iluminado por esse Espírito, agradeça a Deus. Peça que Ele o ajude a caminhar em santificação, como demonstração de gratidão a Ele pelo que Ele fez. Diga assim: Senhor, eu quero te obedecer. Como o Senhor quer que eu viva a minha vida? Quais decisões eu preciso tomar para alinhar a minha vida à tua? Pois foi o Senhor que iluminou a minha mente para a tua verdade. Eu sou o teu eterno devedor.
Se você entrou aqui essa noite e ainda não teve esse encontro com o Senhor, não foi iluminado pelo Espírito Santo, eu rogo a Deus para que Deus tenha misericórdia da sua vida e faça entender essas verdades. Vamos orar juntos. Santo Deus, nós queremos te agradecer nessa noite, ó Deus, por tua palavra. Louvar o teu nome pela tua misericórdia sobre a nossa vida. E pedir ao Senhor que as palavras ministradas essa noite, elas possam ficar gravadas em nosso coração. Nós fomos iluminados pelo teu Espírito Santo. E hoje só estamos aqui por causa disso. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa verdade, ao mesmo tempo que suplicar ao Senhor em nome de Jesus. Nos ajuda a viver, ó Deus, com uma vida de eterna gratidão ao Senhor, em obediência à tua palavra. Que possamos ter a coragem, a ousadia de tomar as decisões corretas, de mudar o rumo da nossa história e da nossa vida para o louvor da tua glória, em demonstração de gratidão por isso. Nós te rogamos assim, agradecidos por tua palavra e súplices em nome de Jesus. Amém.